Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção, que assim seja. Amém? Amém? Amém, Amém, Senhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Gostaria de agradecer antecipadamente na pessoa da Cecília, que me abordou, me fez esse convite e me trouxe a oportunidade de vivenciar algumas emoções. Uma delas é estar aqui, claro. Mas, vindo para cá, a primeira vez que eu venho em Vitória da Conquista, nós tivemos que ficar sobrevoando durante 25 minutos, aquele mar de nuvens que não acabava mais. E eu fiquei pensando, meu Deus, se existisse paraíso, seria isso. Mas como Kardec desmistificou o paraíso, o que será de mim? Aí começou a dar aquela aflição, aquele pânico. E aí eu me lembrei do nosso querido Chico Xavier. Aquela cena que ele está no avião e começa a ficar nervoso e daqui a pouco ele tem um ataque de ansiedade, começa a gritar, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí Emmanuel, que é isso? Você não está vendo? O que é que está acontecendo? E Emmanuel, sim, mas você precisa ficar assim? Eu posso morrer. A diferença é que eu estou encarnado, você está desencarnado. Aí Emmanuel, sim, mas se você tiver que morrer, morra com dignidade. Aí eu virei assim, pô, então vou conversar com meu anjo da guarda. Olhei para um lado, olhei para o outro. Eu acho que ele também está apavorado. Ele não estava perto de mim nesse momento. Devia estar em algum lugar também orando. Bem, eu fiquei muito feliz. E agora vamos adentrar no tema da noite. Falar sobre reencarnação. Eu não desencarnei, então vamos aproveitar. Para entender a reencarnação como necessidade e oportunidade, precisamos ter uma base dessa informação do que significa a reencarnação. A princípio, nos conceitos iniciais, o que seria encarnação? Encarnação, mergulhar na carne, encarnare. Aí eu trago a definição do latim carnare. Fazer-se carne. Um conceito religioso presente em diversas religiões. Sim. Depois que nós sabemos que é ter um corpo, quando a gente fala carne, nos remete à matéria. Aqui estamos encarnados com um corpo que nós chamamos de carne. Mas dependerá do mundo que tivermos que habitar, o material do nosso corpo. Então, eu sabia que reencarnação pode ser definida como a ação de encarnar-se sucessivas vezes. E por que, então, precisamos reencarnar várias vezes? Qual seria, primeiro, o objetivo da encarnação? Se reencarnar é simplesmente várias vezes voltarmos à carne e termos uma oportunidade de vivenciar uma experiência com o corpo material, qual o objetivo? Se somos criados simples e ignorantes, está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus nos cria simples e ignorantes. Simples nos remete a outra questão, que é a questão 23. Quando Kardec questiona o que é o Espírito, e eles respondem que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Um princípio, o que é um princípio? Algo no início.
Sim, mas quando chega lá na questão 76, ele pergunta qual a definição dos espíritos. Está repetindo? E a resposta é um pouco diferente. São seres inteligentes do universo. De princípio, andamos e chegamos até seres. E se nos atentarmos à primeira questão de um livro dos Espíritos, que é Deus, qual é a definição? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, Deus é a inteligência suprema. Eu sou um princípio inteligente que me desenvolvo para virar um ser inteligente. Somos semelhantes a Deus. Em quê? Em inteligência. Como isso se dá? Somos criados por Deus e funciona como se fosse um ciclo. Nós partimos simples e ignorantes, fazemos uma enorme jornada, que o destino é quem? Deus. Deus. O objetivo da encarnação é a nossa evolução. Mas o interessante que eu trago na resposta é que os Espíritos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Ora, uma vez me perguntaram: Karina, por que nós temos que encarnar? Claro que é para evoluir, para passarmos por experiências que, como espíritos, só vamos vivenciar na carne. Por exemplo, acabei de dizer que espíritos são criados simples e ignorantes por quem? Deus. Então, como que eu posso dar oportunidade para que um desafeto ou até um espírito que tenha afinidade comigo, mas de alguma forma eu contribua para que ele reencarne? Através da maternidade. Eu vou dar a oportunidade dele reencarnar, porque ele já existe. Espírito com espírito não dá espíritozinho. Deus que cria. Então, essa resposta deixa clara que é um meio, um mecanismo que Deus nos coloca para a evolução. Aleluia, irmã, obrigada. Então, esse gráfico nos traz exatamente o que eu estou falando. Somos criados, essa imagem branca representa o nosso Criador. Somos criados na centelha lá embaixo divina, um princípio inteligente, que passa por todos os reinos. Mineral, vegetal, animal, atingimos o hominal como um ser primitivo e nos desenvolvemos, nos capacitamos cada vez mais para chegarmos à angelitude. E isso nós só vamos conseguir através da reencarnação. Muito bem. Bem, ainda na questão 132, que é a evolução do espírito, além daquele objetivo de evoluir, os espíritos explicam que nós temos um outro objetivo, que visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, somos co-criadores de Deus. Estamos aqui para dar nossa contribuição. A maior contribuição que podemos dar
é amar. Por isso que Jesus nos chama a atenção várias vezes do maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, que ele diz que é semelhante a amar a Deus. E como a gente interpreta isso? Amar, nós interpretamos que é gostar, que é tratar bem, mas não é só isso. Você pode amar o seu semelhante sem você nunca tê-lo visto nas suas atividades diárias. É você trabalhar com amor, fazer aquilo que você está destinado a fazer, se empenhando com amorosidade, porque o seu ofício existe porque alguém depende dele, precisa dele. E colocar amor em tudo, no contato com o outro, no contato com o estranho, aquele estranho que te trata de forma ríspida e você, ao invés de ficar chateado, olhar o irmão como um espírito imperfeito, que todos nós somos. Aqui só modificam as nossas imperfeições. O que me diferencia de qualquer um de vocês são minhas imperfeições. A gente podia dizer também as nossas virtudes. Mas são tantas imperfeições a serem trabalhadas. Além disso, apontando, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ora, se somos criados simples e ignorantes, precisamos reencarnar várias vezes com o objetivo da perfeição, de aprimoramento. Se o espírito faz tudo certo na primeira encarnação, ele precisa reencarnar depois? Eu achei interessante que fizeram essa pergunta a André Luiz, livro de questões de André Luiz. E ele respondeu de uma forma muito didática. Teve uma pessoa que disse assim: como a medicina está avançando bastante, a longevidade do ser humano hoje está em torno de 80 anos, daqui a pouco 100 anos. Quando eu atingir 500, quer dizer que em uma encarnação, o espírito reencarnado poderá galgar o sucesso e se purificar? E André Luiz diz: olha, isso depende do espírito, da vontade que ele tem, do empenho que ele tem em evoluir. Porque teremos aquele que, estando encarnado em 50 anos, vai evoluir muito mais do que aquele de 500. Então isso é muito relativo. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Quando nós estamos encarnados, o nosso maior medo é morrer. E eu acho isso interessante no meio espírita, porque eu tinha para mim que no espiritismo eu iria encontrar pessoas que encarariam a morte de uma forma mais natural. E eu vejo que encontro muita gente apavorada ainda, como eu estive hoje, claro. Então, quando estamos desencarnados e já conscientes que precisamos fazer determinados resgates e situações que nós deixamos complicar enquanto estivemos aqui, o que mais queremos é reencarnar. E todos nós pensamos que basta estar lá e ter uma oportunidade, pronto,
eu reencarno. Não é assim. Não é tão fácil assim não. Nós temos vários relatos na literatura mediúnica, principalmente da coleção de André Luiz, que para mim é o repórter do mundo espiritual, nos traz a dificuldade de determinados espíritos em conseguir reencarnar. Reencarnar, inclusive, com determinados desafetos, para resolver determinadas questões. Nem toda prova é expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, o homem ver-se-á convidado a desenvolver, ou seja, lutar pelos valores da resignação. É um trecho que eu trago do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando falamos prova, a prova nos remete a um desafio. A expiação é sempre uma prova, porque é sempre um desafio. Eu costumo dizer que a nossa vida é um caderno em branco, que começamos a escrever a lápis, não com a caneta bonita, né, do centro que eu vi, mas a lápis. E sabe quando a gente escreve de uma forma muito forte, que seriam os momentos que nós temos na vida que nos marcam, ela acaba marcando um pouco o papel de baixo, que está em branco. E quando você precisa começar uma nova história, que você vira a página, estão lá as marquinhas. Você começa a escrever com lápis e essas marquinhas vêm à tona. São as tendências. Porque nossas experiências aqui nos marcam e nós adquirimos determinadas tendências que, quando reencarnamos, ficamos propensos a novamente cair em mesma tentação, em mesmo equívoco. Então, toda expiação é sim uma prova. Agora, claro, tem aqueles espíritos que já conseguiram desencarnar, estão lá programando a sua reencarnação, porque nem todos programam, e se deparam com a proposta de, eu vou reencarnar. Tem até um conto interessante do espírito X, né, irmão X, Humberto de Campos, que ele fala de dois amigos no mundo espiritual que combinaram determinadas provas. Um queria enfrentar a prova da riqueza e o outro a prova da pobreza. Só que eles vinham reencarnando juntos durante várias encarnações. E essa encarnação também teria que ser junto. Aí quando eles falam com o ministro permite. Acha, né? Olha, vocês podem mesmo, é um desafio. Eles, não, a gente está, cada um de nós estamos determinados, vamos. Aí, reencarnaram. No interior de um estado, numa fazenda. O que queria passar pela prova da riqueza, nasceu filho, né, de um fazendeiro, de boas posses. Logo em seguida, o amigo dele nasceu filho de uma criada da fazenda. E foram crescendo juntos, brincavam, passavam a infância, aquela coisa linda. Adolescência, bota o menino para estudar na cidade, o outro fica lá na fazenda, a vidinha dele. O da cidade, com o tempo, quando vinha passar as férias, ia modificando a sua forma de lidar com o amigo. Já não era a mesma, porque a visão vai mudando. E nesse convívio que vai se afastando pouco a pouco, quando o nosso querido da prova da riqueza se forma e volta definitivamente para o interior, como advogado ainda por cima, o amigo continua pobre, começa a ter inveja,
ressentido de não ter tido as mesmas oportunidades, porque cresceram juntos. E eles começam a cada vez mais se afastar. O que é rico ainda vai ajudando financeiramente, mas começa a achar que o que é pobre é muito encostado. E as diferenças se tornam armas uma contra o outro. Resumindo a história, acabam se separando, não ficam mais juntos. Ao desencarnarem, quando chegam no mundo espiritual, olha a tristeza, nenhum dos dois conseguiram superar a prova. O que ficou rico, ficou tão ambicioso que se perdeu nas suas ambições e se tornou corrupto. O outro, que ficou tão ressentido, virou um coitado e praticamente um mendigo, mas um mendigo que se aproveitava da bondade dos outros porque ele tinha capacidade para trabalhar, para ser uma pessoa melhor. Então, nem sempre o que nós planejamos a gente consegue ter sucesso. Tem que ter muito discernimento das nossas potencialidades para conseguirmos reencarnar. E uma vez uma pessoa virou assim: mas Karina, a gente reencarna e como é que eu sei qual é a minha missão? Todo mundo aqui quer saber qual é a missão, né? De cada um. E eu falei: importa. Se a maior missão de estarmos aqui é amar, o que importa o resto? Se você for rico e ama, ótimo. Se você for pobre e ama, ótimo. Se você é um sofredor e ama, ótimo. Se você é feliz e ama, ótimo. Então a nossa missão é o amor. Então, o objetivo da reencarnação, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? As diferenças que nós vemos entre um e outro. Se Deus é justo, é bondade, Ele não iria privilegiar nenhum. Vieram me falar uma vez: Karina, Jesus é um espírito puro, mas você não acha que onde ele se desenvolveu, onde ele evoluiu, ele deve ter evoluído assim em uma encarnação? Eu repito, não pode. Por quê? Deus é bom, é justo, não vai fazer distinção ao criar um espírito. Se Jesus tivesse evoluído em uma única encarnação, ele seria um super espírito e a gente seria o quê? Então não teria lógica, porque o nosso objetivo é chegar ao topo dessa pirâmide. Por enquanto estamos na base, somos espíritos imperfeitos. Imperfeitos, mas com as nossas graduações de imperfeições. Depois, um espírito bom, um bom espírito que sempre está conosco. Quem é? Isso, exatamente. O nosso grande companheiro ou companheira, o nosso anjo da guarda. Ele já é dessa categoria, espírito bom. E estar conosco, nos acompanhando durante a encarnação, é uma missão que ele tem. E espíritos puros, espíritos crísticos. Nós temos o exemplo de Jesus. E depois daí, acaba? Não, começa uma nova escala que a gente ainda não tem acesso. Por quê? Quando a gente reencarna, como é que vai se dar esse tipo de evolução? Para a gente executar a evolução, é que em cada mundo, como eu disse, nós vamos tomar um corpo. Um corpo da matéria daquele mundo. Se nós estamos encarnados aqui na Terra,
Aí a gente fala, nós temos um corpo de carne. Nós temos um corpo, gente, com todos os elementos que tem no globo terrestre. Somos um microcosmo que resume tudo que há na Terra, biologicamente comprovado. Claro, alguns elementos a mais, em pouca quantidade, mas temos. Então, tomamos um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. E aí estão os nossos mundos. O nosso objetivo é esse. Quando eu mostrei aquele triângulozinho, que saímos do princípio inteligente até o arcanjo, até o espírito crístico, nós começamos as nossas primeiras encarnações como seres hominais no mundo primitivo. Depois, provas e expiações, que é o planeta que temos essa classificação aqui na Terra. Estamos caminhando para o mundo de regeneração e passando por essa transição. Vamos para o mundo feliz, depois mundo puro. Infelizmente a representação aí está como um planeta, uma figura igual, porque não tem como a gente colocar um planeta do espírito puro, porque a matéria é tão quintessenciada que nós não temos ideia onde se aglomeram esses espíritos. Eles estão em todo o universo, até porque a responsabilidade de um espírito puro é enorme. Eles são responsáveis por planetas, por sistemas solares, por galáxias e também por mundos que nós, com os sentidos que temos agora encarnados, não conseguimos vislumbrar, porque fazem parte de outras dimensões. E o progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Então não é o planeta Terra, pela matéria, que nos traz o resultado da transformação para a regeneração. Não, são os seus habitantes, somos nós. Cada um, como individualidade, evoluindo, a psicosfera da Terra vai se modificando e nós vamos caminhando para fazer o bem, um bem-estar solidário muito maior. E pelas reencarnações, nas sucessivas existências, que é um sinônimo, mediante os seus esforços e desejos de melhoria, no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Por que então essa reencarnação ela é necessária e é oportuna? Por quê? Vamos analisar alguns tipos de reencarnação. A reencarnação compulsória. Eu trago aí um quadro típico de reencarnação compulsória. Os gêmeos siameses. Para vocês terem uma ideia, tem outro caso de Humberto de Campos, que ele fala que a senhora já tinha abortado o espírito durante 3 encarnações. Imagine, 3 encarnações. Se a gente colocar o intervalo de encarnou e desencarnou, reencarnou e desencarnou, bote aí uma história de 600 anos, né? E aí, quando chega na encarnação atual, ela já tinha abortado o mesmo espírito 2 vezes. Então eles disseram, meu Deus do céu,
É um desafeto dela do passado. Parece que a mãe, ela sente, né? Ela acaba tendo uma repulsa e repele aquela vibração e acaba até abortando, muitas vezes acidentalmente, mas é de uma forma inconscientemente ela está contribuindo para isso. E aí o jeito foi reencarnarem juntos, como gêmeos siameses. Porque não tem mais jeito. Um vai ter que aguentar o outro, vai ter que aprender a conviver com o outro. Então esse é um tipo de reencarnação compulsória. A reencarnação proposta. Aquela reencarnação que nós, quando chegamos na erraticidade, no mundo espiritual, e temos consciência das nossas falhas, do que poderíamos ter feito melhor, e vem a proposta do que nós chamamos muitas vezes até de resgate, de ter condições de trabalhar o perdão. Eu trago o caso de missionários da luz, de Raquel e Adelino. Raquel e Adelino, eles eram casados, muito bem casados por sinal, mas Segismundo, ele começa a paquerar Raquel, começa a cortejá-la, e ela retribui, só que ele se apaixona por ela e ela prefere ficar com o marido. Não quero deixar meu marido. Ele, revoltado, pensando que seria a solução, mata o marido de Raquel, mata Adelino. Raquel enlouquece. Vai para a bebida, bebe, acaba depois parando num prostíbulo, vai se prostituir. E Segismundo fica desesperado porque o peso de um crime, e ficou sem o amor que ele queria. Aí ele pega e se suicida. Que história, né? Todo mundo conhece uma história assim, não é isso? Parece coisa só de livro. Não, gente, tem muita história aí no mundo afora que a gente fica de cabelo em pé. Pois bem, depois dessas tragédias todas, passa-se um tempo, claro que Raquel ficou um certo período no umbral, né? Segismundo levou muito tempo para ser auxiliado em função do suicídio. Só quem estava bem nessa história foi o Adelino. Mas ele reencarnou, a Raquel também, só faltava o Segismundo. Segismundo trabalhou no mundo espiritual, se regenerou, mas tinha o quê? Pendências com Adelino e com Raquel. Então vamos reencarnar Segismundo como filho de Adelino e Raquel. E quem disse que foi fácil? Todas as vezes que a espiritualidade trabalhava para que eles conseguissem conceber Segismundo, Adelino tinha uma certa repulsa, começava a evitar Raquel. Começaram a trabalhar até, eles tinham um filho em comum, né? Uma criança. A espiritualidade, até a criança, eles utilizam como instrumento para juntar o casal. Durante a noite, vários trabalhos de emancipação da alma. Durante o sono, Adelino e Raquel dormindo, nós temos o afrouxamento dos nossos laços do perispírito e ficamos em estado de liberdade. Parcial, claro. Nisso aí a espiritualidade conversava com Raquel e Raquel estava disposta a ter o filho. Já tinha perdoado o Segismundo, mas Adelino não. Aí conversa. O perdão acaba ocorrendo durante as noites de sono. E aí, finalmente, Segismundo é concebido. Então não é fácil.
Porque a gente pensa assim, não, isso daí eu vou deixar para resolver na próxima encarnação. Então, essa é uma reencarnação proposta, que ele mesmo pediu para vir como filho de Adelina e Raquel. Outro tipo de reencarnação é a reencarnação livre. Eu reencarno quando eu quiser. Quem é que pode reencarnar quando quiser? Só um espírito puro. Só um espírito realmente que venha em missão. Porque ele não precisa mais reencarnar. Então ele reencarna quando ele quiser. E por fim, nós temos a reencarnação acidental. Na reencarnação acidental, são aquelas reencarnações que a espiritualidade aproveita, inclusive momentos até um pouco trágicos, como um estupro. Um grupo de estudo, uma vez, falando a respeito disso, um rapaz virou assim, mas Karina, se as reencarnações assim são todas programadas pela espiritualidade, como é que fica a concepção pelo estupro? O espírito está ali esperando que ocorra estupro? Não, né? Porque, inclusive, estupro, morte, assassinatos, suicídio, nada disso é planejado. Tudo se dá pelo nosso livre-arbítrio. Nós vemos com as tendências, e quando as tendências são mais fortes, porque nós deixamos que elas sejam, aí acontecem essas tragédias. Então, quando eu falo, eu digo, olha, não se preocupa, porque a espiritualidade só vai aproveitar que houve uma fecundação. Porque o espírito, ele só fica vinculado quando ocorre a fecundação. Enquanto isso, ele pode estar próximo, pode estar acompanhando, depender da elevação espiritual dele, claro. Então, resumindo, o espírito, ele reencarna para cooperar na obra da criação, adquirir experiências através das provas, expiar erros passados, que seriam os resgates, e progredir sempre, sempre. Por isso que quando eu disse, quando chegar no topo daquela pirâmide, que são os espíritos puros, o que é que acontece? Acaba? Não. Começa uma nova escala, que ainda não temos acesso. É um progresso constante. Uai! Então, para que a encarnação tenha sucesso, é necessário que o espírito viva a sua vida com alegria, sem procurar ou encontrar motivos para tristeza, para infelicidade. Lembremos, estamos encarnados no nosso melhor momento. Então, para aqueles que estão passando por problemas difíceis, e todos nós temos alguns problemas, tenha essa consciência. Que mesmo com esse problema, você ainda está muito melhor do que você estava antes. E se tem que passar por essa experiência, o que de melhor eu posso aprender com ela? Que nós chamamos de resignação. A revolta não vai fazer com que a nossa saúde se restabeleça. A revolta não vai fazer com que um cônjuge que deixou de nos amar retorne para casa. Não seria nem uma boa convivência. A revolta não vai trazer o ente amado que desencarnou. Pelo contrário, vai fazê-lo sofrer onde ele estiver. Então, olhemos para as nossas experiências com otimismo, de forma positiva, de forma amorosa, porque é isso que nós fazemos quando amamos a vida.
Nós acordamos já agradecendo pelo simples fato de estarmos vivos. Vivos. Agradecemos pela nossa encarnação, a oportunidade de vivenciar inúmeras experiências, enquanto uns não sobrevivem à infância, enquanto uns não conseguem nem reencarnar porque estão sendo abortados. Temos muito a agradecer. Eu, quando estava vindo para cá, as notícias desse panorama que estamos passando, devido à mobilização dos caminhoneiros, era tragédia em cima de tragédia. As notícias que me chegavam olha, vá logo no mercado e faça logo uma dispensa para você, porque se você não tiver reserva, é capaz de você não ter o que comer essa semana. Olha a água, isso. Eu virei, gente, se todo mundo entrar no desespero e sair correndo para comprar tudo no mercado, para estocar a água como estavam querendo que fizesse, o pânico está estabelecido. Aí eu cheguei, não, eu tenho muita fé que isso vai acabar. E o que eu posso fazer é ficar tranquila e orar. Porque quem tem fé tem tudo, minha gente. A fé, como diz Jesus, ela move montanhas e move mesmo. Semana passada, eu estava no Paulo Estevam, um grupo de ESG que eu dou aula, e uma das alunas, ela fez um depoimento que eu fiquei emocionada. Ela falou, olha, Karina, eu sou a única espírita da família, meus 2 filhos não são espíritas, meu marido, ele se diz ateu. Mas eu cheguei na médica fazendo meus exames de rotina e descobri um nódulo, e ela achou que já ia ficar assim tensa, preocupada, e eu, na minha tranquilidade, ela falou, você não está preocupada não? Ela, não. Por que você está achando que não vai dar nada? Ela, eu estou achando que vai ser feita a vontade de Deus. Se eu tiver que ter alguma coisa, eu vou ter que tratar e passar por essa experiência. Então eu não vou ficar tensa, ansiosa nem nada. Ela fez os exames, foi confirmado, era maligno, teria que fazer a cirurgia, mas antes disso teria que passar por sessões de radioterapia. E ela marcou a primeira sessão. Antes disso, resolveu fazer um tratamento espiritual. É muito apegada ao mentor da casa. Começou o tratamento espiritual 1 semana antes de fazer a primeira aplicação. Quando ela foi fazer a aplicação, teve um problema que não conseguiu fazer. Eu não me lembro o que foi que houve. Parece que foi na época do apagão, uma coisa assim. E ela acabou dando a preferência a fazer os outros exames que a médica tinha passado, mais exames ainda. Quando ela pegou, já tinha todos os exames na mão, olha, sabe uma coisa, eu vou levar para minha médica. Levou para a médica chegou lá, você já começou a radioterapia? Ela, não, eu fui lá e faltou luz, foi isso mesmo. Faltou luz e aí não consegui fazer, mas os outros exames estavam prontos, eu trouxe para a senhora. Ela, não, esses exames não podem ser seus. Menina, não tem nada aqui. Ela virou assim. Pois eu sorri. Ela, você não vai dizer nada? Ela, não, doutora. Eu só fico feliz. Que, como eu te disse, foi feita a vontade de Deus. Ela chegou em casa com esses exames e realmente o nódulo dela sumiu. Ela continuou o tratamento, terminou o tratamento. E ela fala, olha, a minha maior alegria hoje é que quando tem alguma coisa lá em casa, aí meu marido vira para mim, eu sei, vem você com seu espiritismo, que tudo consegue, tudo pode. Aí ela, isso é fé. E é verdade. Eu trago o exemplo para falar sobre
necessidade e oportunidade da reencarnação, quando nós temos que realmente aproveitar essa ocasião. Eu trago Emmanuel. Emmanuel, com suas inúmeras reencarnações aqui na Terra, como Simas, grão sacerdote do Egito, depois como Côncio Públio Lentulus Sura, que foi o avô de Públio Lentulus. Quem leu o livro há 2000 anos vai recordar que o livro começa com um sonho de Públio Lentulus, lembrando que ele, tendo recordações, o que chamamos de recordações espontâneas, lembrando que ele tinha sido o próprio avô em outra encarnação. Senador Públio Lentulus Cornélios, na época de Cristo, escravo Nestório, para quem lê o livro 50 anos depois, ele já reencarna no século II, bispo de Reims, São Remídio, no século V e VI, padre Manuel da Nóbrega, no século XVI, educador Jean-Jacques Tourville, no século XVIII, Emmanuel aí não está encarnado, ele faz parte, ele integra a falange dos espíritos do Espírito da Verdade, responsável pela codificação. Inclusive nós temos várias mensagens de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Padre Amaro, sacerdote aqui no Brasil no século XIX e XX. E por fim, Emmanuel, espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier, no século XX, aí ainda desencarnado. Quando eu relacionei essas reencarnações de Emmanuel, a minha intenção foi chamar a atenção para a reencarnação dele como Públio Lentulus, o senador. Por quê? Através de relatos do próprio Emmanuel, ele falou que essa foi a encarnação que o marcou. Inclusive, quando ele começou a aparecer para Chico Xavier o descrevia como um senhor idoso. Provavelmente porque ele estava com a sua aparência no corpo espiritual ainda ligada às últimas encarnações, como padre, então ainda era uma pessoa mais madura. Quando ele começou a ditar para Chico Xavier o livro há 2000 anos, é que a sua aparência foi tomando o corpo do senador Públio Lentulus. E ele falou, essa foi a encarnação que mais me marcou. Não é à toa. Por quê? Porque foi um convite direto de Jesus para Emmanuel. Públio Lentulus, quando ele muda para a Palestina, vai ficar na região de Cafarnaum, que era a região onde Jesus mais permanecia, ali às margens do lago Tiberíades, Genezaré. Ele tinha 2 filhos, uma filha e um filho. A filha Flávia, o filho Marcos. A primeira tragédia, e uma esposa maravilhosa, linda e maravilhosa, a Lívia. A primeira tragédia do casal é que sequestram Marcos, ainda criança. Então só fica a Flávia com Públio Lentulus e a Lívia. E essa menina desenvolve a doença que na época era chamada de lepra, filha de um senador. Todos os médicos já tinham visitado ela e diagnóstico, não tem mais jeito. No desespero, Lívia pede para que Públio Lentulus vá falar
o mestre Galileu. Ora, ele estava realizando curas, ele estava fazendo desobsessões, fazendo com que cegos voltassem a enxergar, paralíticos voltassem a andar. O que seria somente pedir para que o mestre curasse a filha deles? E no desespero, Públio Lentulus vai encontrar Jesus. Mas a caminho do lago de Genezaré, onde provavelmente Jesus estaria com os discípulos, ele, como senador romano, com todo o seu orgulho, começou a se preocupar em ser visto com um Galileu, com um que na época poderia ser considerado um feiticeiro. O que vão pensar de mim? Eu vou esperar que a noite caia e aí sim eu vou buscá-lo. E ficou ali encostado, olhando para o mar, foi dando um torpor em seu corpo, quando ele vê aquele homem andando em direção a ele, os cabelos castanhos, bonitos, um brilho diferente, e ele reconhece o Galileu, era Jesus. E o diálogo que eles têm é belíssimo, porque a primeira lição que Jesus dá é a respeito da humildade. Ele fala: senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Porque mesmo sendo orgulhoso, Jesus reconhecia um coração sofrido de pai. E aí Públio Lentulus não teve palavras, ficou assim, estarrecido, inebriado com aquela atmosfera. E Jesus prosseguiu: sim, não venho buscar o homem de estado, o senador, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E aí, Públio Lentulus, comovido com tudo que estava escutando, começa a pensar: deve estar sonhando, né? Isso não pode ser real. E Jesus diz: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Olha que oportunidade. Encontras hoje. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias,
és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Senador, soa para teu espírito neste momento, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. E foi o que Públio Lentulus fez. Desprezou esse minuto ditoso, desprezou esse convite pelas vaidades do seu cargo como senador, pelo seu orgulho. E eu fico pensando, quantas oportunidades, quantos chamamentos para nós que estamos reencarnados nos chegam e nós nos preocupamos, o que será que vão pensar? Até um tempo atrás, dizer-se espírita, a gente gaguejava. Graças a Deus isso está mudando. Por quê? Porque tomamos posse de nós mesmos. É a autoiluminação, é o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos e sabemos as nossas potencialidades, as nossas propostas na vida, a nossa missão de amar, não temos compromisso nenhum com o outro que não seja apenas praticar a caridade, ser solidário, só. As opiniões alheias, elas perdem o fundamento. Porque aquele que se preocupa com o que o outro pensa de si é orgulhoso, é o vaidoso. Quando tem esse desprendimento verdadeiro mesmo, de coração, aí ninguém mais sofrerá de ansiedade. Porque uma das formas de ansiedade é a preocupação com o que o outro pensa de nós. Amanhã, quando encontrar com ele, o que será que está pensando de mim, pelo que eu fiz hoje, ou pelo que eu deixei de fazer? Ou então as depressões, que são os adoecimentos em função da culpa, do remorso, de coisas do passado, que tem que ficar no passado. Porque a oportunidade agora, no presente, é que podemos construir e fazer tudo melhor, tudo diferente. Mas para isso depende da nossa vontade. E a vontade está onde? No espírito. Assim como o pensamento está no nosso espírito. Alguns aqui devem participar de mediúnica, sabem o que eu falo. Se eu desencarno aqui e vou dar uma comunicação para vocês, eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, como eu estou no mundo. Então, porque eu estou pensando, mesmo desencarnada, horas. Então, o pensamento está onde? No espírito. E não, como dizem uns, né? No cérebro. O cérebro é um processador. Agora, a vontade também está no espírito. E é ela que impulsiona as nossas atitudes. Senão a gente só fica na esfera do desejo, do projeto, que nunca sai do lugar.
Eu uma vez, em uma determinada ocasião, eu dei um exemplo que eu fui fumante durante 20 anos só, né? E quando eu comecei na doutrina espírita, eu tinha muita vontade em parar de fumar. E ainda durante o primeiro ano como espírita, eu continuei fumando. E dizia, nossa, agora inclusive que eu sei todos os males, inclusive os males espirituais, porque não basta saber somente os males físicos para a saúde. Mas quando a gente se torna espírita, o ângulo de visão aumenta. Aí eu tenho que largar isso, eu tenho que largar isso. Eu tinha vontade? Não, eu tinha desejo. Eu desejava largar, porque eu não conseguia largar. No dia que eu tive vontade, eu larguei. Então é essa a diferença. E é essa vontade que a gente tem que buscar dentro de nós para concretizar o de melhor que temos em cada um. Os talentos que todos nós temos. Uns despontam mais para uma área, outros para outra. Nós temos os nossos potenciais. E é com a vontade que nós conseguimos impulsionar esses projetos. O nosso plano espiritual aqui na Terra. Por isso, meus irmãos, a reencarnação, ela é sim uma necessidade para a nossa evolução. Mas acima de tudo, é a oportunidade que Deus nos dá de fazer tudo melhor, de fazer tudo diferente. E, enfim, caminhar para a felicidade. Muita paz a todos.